if you come across somebody who's has information that's important to the public health, and their information checks out, you can then say to them, look, there are some ways to try and help protect you if you come forward. And if you believe that person knows the story and and they tell you the truth, of course you'll help them. Olá! Está em cartaz nos cinemas o filme O Informante, The Insider, uma história que trata de jornalismo, mais precisamente de reportagem e da proteção que o repórter deve dar à fonte. Um executivo da indústria de cigarro nos Estados Unidos é demitido, assina um pacto de silêncio com a empresa, mas resolve contar tudo quando pressionado por um repórter produtor de televisão. Trata-se, aliás, do programa mais sério da TV americana, os 60 Minutos. O depoimento é gravado, mas a vida do informante, do insider, começa a descer ladeira abaixo. Ele é ameaçado, perseguido e processado. A rede de televisão, também pressionada pela indústria e pelo Poder Judiciário, resolve não levar ao ar o programa com as verdades sobre o cigarro e o mal que o cigarro faz. O repórter vê que não conseguiu proteger a fonte e não conseguiu mostrar a informação. O filme não acaba desse jeito e nós não vamos contar o fim. Mas o filme põe em perspectiva a difícil relação entre empresa, tribunais e reportagem, objetivos da reportagem, além da proteção à fonte. Quando os interesses desses três organismos se chocam, fica um impasse difícil. Para comentar essa questão, o N de Notícia convidou o jornalista Luiz Garcia, editor de opinião do Globo, que está em nosso estúdio aqui do Rio, e o jurista Ives Gandra Martins, que está em nosso estúdio de São Paulo. Luiz, eu acho que a gente pode começar essa conversa deixando claro que essa situação é uma situação tipicamente americana, dada a independência dessas grandes correntes, tanto o Poder Judiciário quanto uma rede de televisão, o poder corporativo, o poder empresarial e o poder dos repórteres e do jornalista independente ou do jornalista de uma grande rede de televisão nos Estados Unidos, não é isso? Bom, de verdade, o Dr. Gandra falará muito melhor que eu, mas a diferença entre os sistemas legais dos dois países são tão grandes que poucas coisas do que acontecem no plano jurídico nesse filme têm alguma relevância para nós. Quanto aos outros aspectos, a relevância é muito grande. A meu ver, tem duas questões que se colocam aí. A primeira é o choque que pode existir entre o interesse corporativo e o interesse jornalístico. O interesse corporativo de uma corporação, de uma grande empresa, que se vê prejudicada pela reportagem, e o interesse da própria corporação a que pertence o programa jornalístico, que se vê ameaçada de prejuízo pela reportagem. I'm afraid the greater the truth, the greater the damage. Come again? They own the information he's disclosing. The truer it is, the greater the damage to them. If he lied, he didn't disclose their information and the damages are smaller. E a terceira, você citou, é o relacionamento entre o jornalista e a sua fonte. A necessidade que o jornalista tem de proteger a fonte. E a necessidade que ele tem de proteger a sua carreira protegendo a fonte. Porque na hora em que ele não consegue mais ser uma pessoa digna do respeito de suas fontes, ele perde a sua eficiência ao ponto de, se for o caso, até ser obrigado a mudar de rumo. I am trying to protect you, man. Well, I hope you improve your batting average. Voltando à primeira parte desse impasse, desse choque de interesse, é o interesse da reportagem, enfim, da pesquisa e da investigação de um programa jornalístico de televisão, como no caso dos 60 Minutos, que tem uma belíssima matéria para pôr no ar, e isso se choca, primeiro, com o interesse da própria organização de notícia e, segundo, com o interesse da organização que está acima da organização
porque se vê ameaçada por uma série de confusões legais, se vê ameaçada de prejuízo. O que você acha que deve se pôr em relevo nessa questão? O que se deve pôr em relevo nessa questão é o seguinte: o choque aparentemente existe, visivelmente em primeiro plano ele sempre existe. Mas a experiência de diversos casos, nesse filme e a experiência brasileira também, é de que, na verdade, o interesse da corporação a que pertence o meio de divulgação, o veículo, é sempre mais bem servido quando ele serve ao interesse público. Não imediatamente, talvez, mas a longo prazo. O preço que ele paga em perda de credibilidade, em perda de prestígio, é sempre maior do que o preço que ele enfrenta quando ele é ameaçado de processo e coisas que tais. Quer dizer, que pode, numa primeira etapa, haver até, digamos, um prejuízo ou uma perda de uma causa na justiça ou alguma coisa desse tipo. Agora, a longo prazo, a única saída mesmo para a corporação será servir o interesse público. É claro. Um grande jornal hoje, eu tenho certeza que uma grande televisão também, mas a experiência do Globo é muito viva para mim, tem um departamento jurídico que trabalha o tempo todo para responder aos processos que nos são dirigidos. E a nossa experiência é sempre essa: você tem que enfrentar esse tipo de problema, porque senão, não só você não serve a sua missão principal, que é de ser um veículo de informação da sociedade sobre o que acontece, como você perde também quanto ao seu objetivo como empresa de ser uma empresa próspera, de ser uma empresa lucrativa, porque só é próspera e lucrativa a empresa jornalística que é respeitada. Agora vamos até São Paulo com o professor Ives Gandra. Doutor Ives, no caso desse conflito, por exemplo, judicial que aconteceu nos Estados Unidos, porque imediatamente existia, logo de início, um pacto de silêncio assinado pelo executivo demitido, e o jornalista pressiona para que ele rompa esse pacto de silêncio a fim de obter a matéria. Como é que o senhor analisa isso aqui no Brasil? Existe esse tipo de valor a um pacto, um valor de sagrado, um valor de pacto que deve ser obedecido? A justiça brasileira daria, digamos, uma solução mais simples do que o problema americano. Porque nos Estados Unidos, cada estado tem o direito à sua própria legislação civil, à sua própria legislação processual, e no Brasil, tanto o direito civil como o direito processual é nacional. Como é que isso funcionaria aqui? Quer dizer, haveria um pacto do silêncio. Se esse pacto de silêncio seria para esconder alguma coisa que era do interesse público, aliás, foi o que o Dr. Luiz Garcia apresentou, o interesse público teria que prevalecer. E se o jornalista recebeu, a sua fonte estaria preservada. E se ele levou o programa, e mesmo a emissora não pretendendo levar esse programa por pressões, se o jornalista levasse a um juiz, o juiz poderia autorizar a quebra do pacto do silêncio, porque aí prevaleceria o interesse público. Basta dizer que o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, quando fala em sigilo de dados, só permite que o sigilo seja quebrado por autorização judicial. Nesse particular, eu tenho a impressão que o direito brasileiro está mais evoluído que o americano. Enfim, nesse caso, mas há o caso também dos interesses corporativos, quando, por exemplo, existem ações judiciais que podem se basear em outros dispositivos legais, até para impedir que um determinado programa vá ao ar. Ou uma determinada atitude do Poder Executivo, como já aconteceu, inclusive, aqui no Brasil. O Poder Executivo de uma cidade ou de um estado determina que alguma coisa seja mudada ou não vá ao ar e se baseia, às vezes, numa decisão de tribunais. Exatamente. É nesse momento que fica essa expressão, que é muito fácil de dizer interesse público, e a interpretação do que seja interesse público. Cada juiz, cada magistrado dará uma interpretação mais ou menos elástica. E se num determinado momento ele entender, por exemplo, que tem que se preservar um interesse corporativo e que o interesse público de levar a notícia não seja tão relevante, é evidente que ele vai preservar o sigilo de dados e, nesse caso, o problema se colocaria. No caso americano é interessante o seguinte: eles têm, pela própria Constituição americana, que é de 1787, portanto tem 200 e poucos anos, eles têm uma preocupação muito grande de preservação do direito do cidadão. E o direito do cidadão muitas vezes se opõe ao direito do Estado.
ao ponto de a declaração dos 10 princípios dos direitos fundamentais, que foram as 10 primeiras emendas da Constituição Americana, eles põem a cidadania como oposta ao Estado. E cada Estado, tendo a liberdade de legislar, como é o caso do Estado do Kentucky, é evidente que esta legislação civil preservaria muito mais a declaração feita, quer dizer, o pacto do silêncio feito, e esse não poderia ter sido informado. Então se pretendeu prevalecer o pacto privado sobre o interesse público, o que é bem dentro da linha do direito americano. Vamos voltar aqui ao segundo ponto que foi salientado pelo Luiz Garcia, a relação do repórter com a fonte, e dessa relação, como você bem disse, depende a carreira do repórter, depende do momento que ele está vivendo e a carreira depois disso. A tal ponto que no filme o Al Pacino se vê numa verdadeira angústia no momento que vê que não consegue proteger a fonte. Não existe aí, no caso desse filme, um esquematismo, talvez, de achar que o repórter está absolutamente correto o tempo todo e é tido como herói desde o início, sem até ter checado antes nenhuma informação sobre a vida anterior do cidadão que está fazendo a denúncia? Bom, o filme, como todo filme, ele simplifica um pouco o assunto, é claro. Embora ele mostre o Al Pacino realmente torturado pelo seu compromisso com a fonte. Ele coloca o problema existe. Eu acho que nós temos fontes são pessoas. Nós temos respeitar as pessoas. E ninguém é perfeito. Não, tem uma coisa, nós não podemos causar sofrimento às pessoas em nome de uma notícia. Se essa notícia vai impedir sofrimento a milhões de pessoas, talvez se coloque aí um dilema a ser resolvido. Mas se é apenas uma notícia interessante, uma notícia que vai vender mais jornais, por exemplo, aí realmente eu acho que não há questão a questão não se coloca. Você não pode impor problemas, criar problemas para uma fonte, criar risco para uma fonte. No Brasil nós estamos com esse problema toda hora, com tantos noticiários sobre inquéritos e problemas de crime organizado, noticiário sobre crime organizado e tudo mais, esse problema se coloca com muita frequência. Um informante morreu, assassinado no Rio, há coisa de um ano atrás, mas aí não foi a imprensa que negou auxílio a ele, foi o poder público. Então, esse problema se coloca o tempo todo. Você tem que medir, como disse muito bem o Dr. Gandra, interesse público é uma expressão vaga, subjetiva. Qual é o grau de interesse público que está em jogo e qual é o grau de risco que está criado para aquela fonte? É preciso comparar as duas coisas. Voltando a essa questão do interesse da corporação contra o interesse do programa jornalístico, que tem uma grande verdade na mão, checada e comprovada. Esses casos acontecem com muita frequência, você estava dizendo aí. E existem casos em que a verdade perde, ou não? Cada vez menos, porque cada vez é maior a consciência nas corporações jornalísticas de que o interesse delas está mais bem servido quando serve ao público. Mudou muito nos últimos anos a relação entre o jornalista e a grande empresa. Eu me lembro, não faz muito tempo, 15 anos, digamos, 10 anos, em que era considerado perfeitamente normal um jornalista aceitar um presente, uma passagem de primeira classe para a Europa. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Hoje em dia, isso numa organização como o Globo é rigorosamente proibido. Nós sabemos que essas são ligações perigosas. Que ninguém pede nada, não há nada, nenhum pedido associado ao oferecimento da passagem, mas nós sabemos que cria-se um vínculo detestável e indesejável. Até hoje, você ainda tem a indústria automobilística oferecendo carros por condições vantajosas a jornalistas. O Classic da Mercedes está sendo entregue a leite de pato, ou em condições muito favoráveis a muitos jornalistas. Graças a Deus, nenhum dos que eu conheço, ou com quem eu trabalho.
mas o problema ainda existe. A relação incestuosa do jornalista com a grande empresa ainda existe e, aonde existe, insisto, não é na minha vizinhança, ele é um problema grave. Agora, no caso dos Estados Unidos, essa relação se põe de uma maneira bastante diversa, até porque existe um conflito entre o repórter investigador, no caso o Al Pacino no filme, e a sua própria direção empresarial. Sobre esse conflito, eu gostaria até de voltar a São Paulo um instante, que o doutor Ives Gandra é conselheiro de empresas jornalísticas e deve ter visto acontecer esse tipo de conflito entre a notícia e o interesse empresarial e como ele... Aliás, eu gostaria de lembrar ao senhor, o senhor disse que o direito brasileiro, em certos casos, está mais avançado que o americano. E em muitas coisas, é claro, o direito americano dá muito maior independência a todos os segmentos da população, representativos da população, do que no Brasil, por enquanto. É interessante o seguinte, nos Estados Unidos há um aspecto quanto ao jornalismo que me parece extremamente positivo e até mais avançado que no Brasil. É que não diz respeito à indenização por danos morais. Lá existe nos Estados Unidos uma legislação que protege mais o jornalista, mais as empresas, porque percebe a grande importância que existe em relação à informação a ser dada. Enquanto que aqui no Brasil, como ainda nós não temos uma legislação definida, o que está acontecendo é que, efetivamente, aqui no Brasil, há condenações que não têm nenhuma relação com o dano pretendidamente causado. Essa é a razão pela qual eu considero, nesse particular, a legislação americana melhor do que a nossa. Luiz, mas essa independência de que fala o doutor Gandra, aqui no Brasil, claro que ela existe, mas não na medida que existe lá quando a gente vê o Al Pacino e o Christopher Plummer, o repórter, e o Mike Wallace, que de tal maneira tem um poder bastante delimitado na sociedade que até fica impossível para a organização demitir o Al Pacino. Já que tem uma certa hora que ele, com qualquer informação, pode causar mais dano do que se ele continuasse e fosse tirar férias. Eu fico com a impressão que eles não demitem o Al Pacino para não criar um mártir. Não se esqueça, a CBS News é extremamente vulnerável também a qualquer notícia que mostrasse o que estava acontecendo. O grande momento que as coisas começam a mudar no filme é quando a imprensa americana toma conhecimento do fato e começa a tratá-lo como devia. É muito curioso, eu acho que mais importante do que o personagem do Al Pacino é o personagem do Mike Wallace. O Mike Wallace é uma espécie de ícone da televisão americana. E continua, porque ele continua apresentando 60 minutos, né? E ele tem, realmente, ele não é um crápula. Há crápulas na história. Há pessoas que estão fazendo pressão contra o programa, para o programa não ir ao ar, movidos para pegar dinheiro. E pouco se importando com o interesse público significaria, as revelações significariam. E o Mike Wallace, não, ele tem um dilema que a gente é obrigado a aceitar. Ele diz assim, eu não quero que a última coisa importante que aconteceu na minha carreira foi eu ter forçado a CBS a desaparecer vítima de um processo bilionário movido pela indústria do cigarro. Então ele tem um dilema legítimo. É respeitável. Ele está errado. Ele depois descobre que está errado. Enfim, vamos manter o sigilo sobre o fim do filme, se é que alguém ainda não descobriu. Mas ele descobre que está errado. Mas é um erro honesto. É um erro honesto e legítimo ele chegar ao fim da carreira e dizer a impressão que fica é sempre a última quando a pessoa se aposenta ou sai de cena. Mas veja bem, um profissional com a experiência e a sofisticação do Mike Wallace, num episódio desses, ele é capaz de errar honestamente. Agora, como é complicado. Se ele pode errar, veja como é complicado, como essas coisas têm nuance, tem a diferença de um episódio para outro. Nunca é branco para outro e não há normas que possam ser escritas no mármore, dizendo como devemos agir. Como é que você analisa essa postura do Mike Wallace, um âncora conhecido, experiente na televisão americana, que todo mundo respeita, todo mundo conhece, que está no comando do programa mais sério, de maior credibilidade do jornalismo investigativo americano.
como você explica ele ter permitido que o filme entrasse pela vida dele, mesmo com essa pitada de sal, que significa a dramatização e a dramaturgia, que altera um pouco os acontecimentos. Não é uma atitude... Como é que você analisa isso? Com mais respeito por ele do que eu tinha antes. Porque realmente, ele permite ser desnudado num momento de fraqueza, de fragilidade. Ele sai-se bem no fim do filme, evidentemente. Mas sai-se bem com uma pessoa que erra. Teve um comportamento flutuante. E depois reconhece o erro e aí faz a coisa certa. Agora vamos voltar a São Paulo com o Dr. Gandra. Pela experiência que o senhor tem, Dr. Gandra, de observar esses casos jurídicos que envolvem o interesse público, o jornalista e as empresas jornalísticas, o senhor não acha que ainda há uma grande diferença e uma grande distância entre o que acontece lá e que permite a realização de um filme desses e o que acontece aqui? É que, na verdade, o fato das próprias legislações serem multiplicadas por tantos estados quantos existem nos Estados Unidos permite, evidentemente, os filmes com esse desenvolvimento. Sim, mas eu não falo só do ponto de vista legal, eu falo do ponto de vista da tradição de defesa do interesse público e da independência que tem os jornais e televisões. Agora, o que nós estamos vendo no Brasil, eu tenho a impressão, Renato, tem havido uma evolução muito grande no jornalismo brasileiro. Quer dizer, quantos fatos têm ocorrido e que se deve à imprensa. Eu coloco, por exemplo, a queda do presidente Collor. Se não fosse a imprensa ter pressionado os congressistas e mostrado que havia necessidade de se aprofundar, é evidente que o processo não teria chegado ao ponto que chegou. Eu estou convencido que hoje há uma imprensa responsável nas grandes organizações que tem permitido esse desventrar. E evidente que muitas vezes há erros, e esses têm que ser punidos. E é por essa razão que os departamentos jurídicos muitas vezes fazem até composições quando percebem que houve o erro do próprio jornal. Agora, hoje o que nós estamos sentindo é no Brasil também essa procura de ética dentro do jornalismo. E aquilo que acontece no filme em que se discute o problema da corporação, essa relação até incestuosa, como foi apresentada a expressão do Luiz, no final, o que se encaminha é essa busca de ética que termina prevalecendo. E eu creio que no Brasil está acontecendo isso, Renato. Eu estou com 65 anos e acompanhei a evolução do jornalismo nesses 41 anos de profissão ou 43 anos de advocacia. E estou convencido que houve uma evolução muito grande, não só no direito dos cidadãos, de começar a contestar quando a imprensa não está à altura, mas principalmente o jornalismo de procurar dar boa informação e formação. Essa é a impressão minha. Luiz, eu acho que essa impressão também pode ser dividida aqui. Nós podemos compartilhar dessa impressão do Dr. Gandra de que já andamos um longo caminho. Não estamos, talvez, com tanta independência quanto o Mike Wallace ou quanto os jornalistas americanos de maior proeminência, mas eu acho que, como os recentes acontecimentos provaram, a independência do jornalista responsável nas grandes organizações hoje é bastante grande. Esse próprio livro do Mário Sérgio prova isso, ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito até, se você me dá licença, que a existência de um programa como esse, que bosta nossas entranhas à mostra, sem nenhum pudor defensivo maior, não seria possível há algum tempo atrás. É verdade. Eu acho que o salto também, quer dizer, a opinião nossa de profissionais que estamos aqui, que o salto foi muito rápido e bastante recente, mas foi um grande salto. Foi. E nós podemos nos bater nas nossas próximas costas, dar tapinhas nas nossas costas, desde que a gente reconheça que o caminho pela frente ainda é extraordinariamente longo, a nossa margem de erro ainda é muito alta, nós ainda temos um grande espaço a percorrer no sentido de realmente solidificar essa mentalidade, o comportamento ético em torno de procedimentos que passem a ser muito mais naturais do que produto de grande elaboração e discussão, a coisa venha muito mais natural do que é hoje. Mas eu acho que estamos caminhando nessa direção, é para aí que vamos. Estamos e também já estamos capazes até de fazer um filme, se não igual, nem tão bom, mas pelo menos parecido
contando fatos jornalísticos e acontecimentos do interesse público aqui no Brasil. E o N de Notícia fica por aqui. Nós queremos agradecer ao jornalista Luiz Garcia, editor de opinião de O Globo, e ao jurista Ives Gandra Martins, que participou do nosso programa dos estúdios de São Paulo. Nós lembramos que você pode participar também do nosso programa através da internet. Nosso endereço eletrônico é www.redeglobo.com.br/Globo News. Muito obrigado e até a semana que vem.